Paz do Senhor, minhas amadas. Que bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e pela honra de poder participar convosco dessa reunião online tão abençoada. Eu estava ouvindo vocês cantarem e testemunharem, enfim, e vocês me fizeram lembrar muito do meu país. Me lembrei muito do Brasil. Foi até um momento assim de nostalgia, porque há uma semelhança muito grande, apesar do idioma ser um pouco diferente, mas há uma semelhança muito grande da forma que vocês cultuam e celebram a Deus com a nossa igreja lá no Brasil. Deus continue vos abençoando, vos enriquecendo, vos cercando de bênçãos em todas as áreas de vossas vidas. Aproveitando que esse é o mês dedicado às mulheres, no último dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e eu quero, então, parabenizar todas vocês, mulheres. Sei que todas vocês são guerreiras, são mulheres valentes, que têm se dedicado, são pessoas abnegadas, que têm buscado a Deus de verdade, e apesar dos desafios e das dificuldades, vocês têm vencido a carreira e têm triunfado. Deus continue vos guardando e vos conservando assim, com essa disposição, com essa garra e, acima de tudo, com essa alegria que contagia a gente, né, irmã Tereza? Esse sorriso que é tão típico do angolano e essa alegria tão contagiante. Deus vos mantenha assim. Nós vamos ler aqui um versículo muito conhecido, um texto muito conhecido, um texto breve, para uma meditação, para uma reflexão. Foi isso que veio ao meu coração para partilhar com vocês. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 14, nós vamos ler apenas os versículos 16 e 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. A ação desse Espírito Santo na nossa vida. E, para isso, a gente precisa ver como Jesus faz essa abordagem, como ele introduz esse pensamento. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Então, Jesus está dizendo que ele vai fazer um rogo, uma oração, uma petição. Ele vai apelar ao Pai. E ele, então, vos dará um Consolador ou outro Consolador. Então, o Espírito Santo, amadas, ele nos foi dado por Deus. É mais um presente de Deus para nós. Essa ação do Espírito Santo na nossa vida é um presente. E como todo presente, precisa ser valorizado, precisa ser muito bem guardado, precisa ter assim, por parte daquele que o recebe, ter valorização. Nós precisamos dar consideração a esse presente. O Consolador. A palavra no original aqui, como foi dita por Jesus, ela não sugere apenas consolo, ela sugere também assistência, ajuda, auxílio. Então, a gente pode parafrasear da seguinte forma: ele vos dará outro ajudador, outro auxiliador, ele vos dará outro consolo também, ele vos dará outro assistente que vai assistir vocês nas dificuldades de vocês, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Esse sempre aqui é sempre mesmo. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, em qualquer circunstância. É muito comum a gente ouvir, eu acredito que vocês já tenham ouvido também, alguém dizer o seguinte:
Hoje não tem mais ação do Espírito na igreja, o Espírito Santo não opera mais, não age mais, não há mais operação e atuação do Espírito, as igrejas estão muito frias, estão geladas. Mas Jesus disse que o Consolador estaria para sempre conosco. Então, ele não ficaria aqui 1000 anos ou 1500 anos e depois iria embora. Não, não é assim que funciona. Ele veio para ficar. Então, o Espírito Santo está conosco. Ele faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa vida. E, acima de tudo, ele faz parte da vida da igreja. Porque a igreja não pode estar viva sem a presença e a ação do Espírito Santo. É ele que mantém a igreja viva. É o Espírito Santo que sustenta a igreja. Ele nos foi dado também como sustentador, como um assistente, como alguém que nos auxilia, como um adjutor. E quando a igreja entende isso, ela valoriza a ação do Espírito. Ela é sensível à ação do Espírito. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e eu não estou falando da questão da pandemia. Não, extra-pandemia. Estou falando da situação mundial, da imoralidade, da corrupção, da mentira, do engano, do desamor. Nunca se viu tanto desamor como hoje. Da questão da licenciosidade, onde tudo é permitido, tudo vale, tudo é aceito, e todo mundo tem que ser aceito, e as minorias, como alguns dizem, precisam ser aceitas. Nós estamos vivendo dias de caos, caos moral. A família tem sido bombardeada, a sociedade tem perdido o foco, a sociedade está cada dia mais se degradando. Nós estamos vivendo tudo isso. Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a viva, a chama dentro de nós, a convicção de que Deus ainda está na regência do mundo. Porque se nós deixarmos o Espírito Santo de lado, nós vamos colocar em dúvida até mesmo a palavra de Deus. Vamos colocar em dúvida a soberania de Deus. Vamos colocar em xeque a própria divindade. Porque é o Espírito Santo que nos convence dessas verdades. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem. É convencê-lo da justiça, do pecado, do juízo. É convencê-lo da verdade, que é a palavra. Nós lemos que Jesus disse que o Espírito da verdade, olha bem, da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não tem acesso a esse Espírito, só a igreja do Senhor. Somente nós, mulheres lavadas e remidas no sangue de Cristo, temos acesso ao Espírito da verdade. Ele tem a essência da verdade, ele tem a essência do que é verdadeiro e ele tem a capacidade de comunicar essa verdade. Então, percebam bem, ele tanto tem a essência da verdade, quanto ele tem o poder de comunicar essa verdade ao nosso coração. É por isso que nós não perdemos a fé. Porque a nossa fé é tão bombardeada, ela é tão alvejada, a nossa fé é tão ameaçada, que sozinhos jamais nós conseguiríamos manter viva a nossa fé. De maneira nenhuma. Você não estaria nessa reunião online se não fosse o Espírito Santo. Você não abriria a sua boca para entoar um cântico, um louvor. Você não teria condições nem mesmo de ler a Escritura sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Porque há toda uma situação, uma conspiração contra Deus no planeta Terra. A sociedade conspira contra Deus. A sociedade nega a existência de Deus. O homem natural, ele não consegue assimilar o conceito de Deus, a ideia da divindade. Para muitos, isso é uma história até ridícula. Alguém crê no Criador. E por que cremos? Porque o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, nós recebemos.
E esse Espírito, na verdade, comunica essa verdade ao nosso ser, ao nosso homem interior. E essa verdade nos mantém vivas. É através dessa verdade que nós mantemos a nossa fé viva e a nossa vida espiritual de pé. Sem o Espírito Santo, nenhuma de nós seria capaz de fazer isso. E ele está conosco sempre, sempre. A ação do Espírito Santo não nos leva apenas a falar em línguas, não nos leva apenas a profetizar. A ação do Espírito Santo não é apenas a manifestação daqueles dons que a Bíblia menciona. Tudo isso é legítimo, é bíblico, é real, mas não se restringe apenas a isso. A ação do Espírito Santo, ela é muito mais abrangente. Ela nos dá sustento, nos dá base para manter a vida espiritual, para manter a fé cristã, para ir em frente, para acreditar nessa verdade. Porque o mundo não tem conhecimento nenhum disso, o mundo não conhece esse Espírito. Jesus foi enfático, ele não o vê e nem o conhece. Então, o Espírito Santo não é reconhecido pelas pessoas lá fora, porque eles não conhecem esse Espírito. É como você conhecer uma pessoa e ficar algum tempo sem vê-la. Depois que você a reencontra, é óbvio que você a reconhece, porque você um dia já a conheceu. Mas o mundo não, o mundo nunca conheceu. Então, nunca viu o Espírito e não pode conhecê-lo. Nós o conhecemos. Por quê? Porque ele habita em nós. Então, não depende da música que a gente canta. Ah, música antiga ou música nova? Música do tempo dos meus avós ou música atual, música contemporânea? Nada disso, nada disso. Não depende dessas coisas. Não depende de uma ação externa. Depende de uma ação interna, promovida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que promove tudo isso. Ele promove mudança na nossa vida, mudança de entendimento, de pensamento, de desejo, de intenção. Ele promove uma mutação do nosso estado emocional. Quantas vezes você está triste, nervosa, e agitada, preocupada, ansiosa, inquieta, e você pensa, ai, não vou vencer esse dia, não vou vencer esse momento, e aí você busca a Deus em oração. Automaticamente, instantaneamente, o Espírito Santo viabiliza um socorro para você. Ele traz um refrigério, porque ele está presente. É o Espírito Santo. Ele nos consola, às vezes precisa nos exortar, nos exorta também. E nós temos essa comunhão, esse contato diário com o Espírito Santo, porque Jesus está à direita de Deus. Deus está assentado no trono. Mas nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Nós não estamos entregues a este mundo nesta terra. Temos o Espírito Santo que habita em nós e ele está conosco sempre, em todos os momentos. Jesus disse que esse Espírito nos faz lembrar o que ele nos disse. Esse Espírito nos ensina todas as coisas. Eu amo esse texto, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Alguns acreditam que não, isso não é possível. Eu acredito. Nesse ponto, eu acredito literalmente que o Espírito Santo é capaz de me ensinar tudo aquilo que eu precisar. É óbvio que eu terei que me esforçar, é óbvio que eu terei que fazer também a minha parte, mas o Espírito Santo é o grande ajudador. Ele é incentivador, ele motiva, ele estimula. Ele gera em nós uma motivação única para o bem. Porque a nossa motivação natural, você sabe disso, porque somos pecadores, é para o mal. Então, nós somos motivados pela nossa natureza pecaminosa a sempre fazer o mal. Qualquer motivação no caminho contrário do pecado é o Espírito Santo, gente. Qualquer incentivo, qualquer estímulo que contraria a nossa natureza é obra do Espírito Santo, é ação do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo não vai trazer só barulho para os nossos cultos. O Espírito Santo vai trazer mudança de vida, mudança de comportamento, porque o Evangelho é comportamental. O Evangelho não traz apenas uma mudança de liturgia, nos levando a uma liturgia diferente. Não! A obra do Espírito Santo não é meramente litúrgica. A obra do Espírito Santo é pessoal, é em cada uma de nós. Então, nós temos aqui, não sei se 20 mulheres conectadas nesse culto, mas para cada uma o Espírito Santo vai disponibilizar algo diferente, de acordo com a necessidade de cada uma. Tem pessoas que são extremamente melancólicas e são muito inclinadas à tristeza, à melancolia, à angústia. O Espírito Santo vai gerar alegria nesse coração. Para outras, elas já são espontâneas e extravagantes e sorridentes. O Espírito Santo vai trazer equilíbrio também. Tem aquelas que falam muito, tem aquelas que falam pouco demais. Então, para as que falam muito, o Espírito Santo vai dizer assim, fale menos. E para aquelas que não gostam de falar, o Espírito Santo vai motivá-las a falar quando necessário. Eu só estou dando um exemplo para você entender que a obra do Espírito Santo é multiforme. Por quê? Porque nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. E o Espírito Santo tem essa versatilidade de agir de forma diversificada em todas nós. E eu amo todos esses textos, essas citações do próprio Jesus, quando ele faz abordagem sobre o Espírito Santo. No versículo 18, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí ele aponta para a Trindade, quando ele diz voltarei, porque não foi o próprio Jesus que voltou, mas o Espírito Santo. E como são três pessoas numa única divindade, ele está apontando para essa unificação que é a Trindade. E não nos deixaria órfãos, nós não estamos órfãos. É por isso que a gente consegue passar por tanta dificuldade, por tantos altos e baixos que a vida nos apresenta, tantas idas e vindas, e fluxos e refluxos, enfim, tantas avanças e desavenças. Por quê? Porque nós somos fortes? Não, porque há uma força poderosa dentro de nós, que é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, nos mantendo capazes de enfrentar essas dificuldades, de subsistir, sobreviver às grandes tempestades da vida. E nós temos essa tempestade que se instalou no mundo todo, que está trazendo assim muitos embaraços e muitos descontentamentos, mas temos as nossas tempestades pessoais também. Cada uma de nós tem a sua. Tem os vendavais que vêm sobre a sua vida. São coisas que só você sabe, que só você conhece, só você enfrenta. E o Espírito Santo está presente em todos esses momentos. Eu quero bater nessa tecla. O Espírito Santo estará sempre convosco. Jesus disse isso, a fim de que esteja para sempre convosco. Vocês não estão órfãos. O Espírito Santo está aí presente. Se a gente vai na igreja, ele está conosco indo à igreja. Se não podemos ir à igreja, ele está conosco em casa, onde estivermos. Mas se nós não estivermos nem em casa e nem na igreja, onde estivermos, o Espírito Santo está presente conosco. Ele é um fiel ajudador, um ajudador sempre pronto e sempre presente. Quer ver uma coisa difícil? É você contar com alguma pessoa, com alguém, e no momento que você mais precisar desta pessoa, ela não poder lhe ajudar. É difícil demais uma situação dessa. Mas isso com o Espírito Santo nunca vai acontecer. Nunca, nunca, nunca vai acontecer. Ele sempre estará presente conosco, em todas as situações e qualquer circunstância. Nós precisamos acreditar nisso. E eu quero incentivar todas vocês, mulheres, a acreditarem nisso. O Espírito Santo é presente. Você tem contato direto com ele.
E não depende de tecnologia nenhuma. Não depende de clicar nenhuma tecla. Não precisa de nenhuma tecnologia digital ou não digital. Ele está presente dentro de você. Dentro de você. Ele habita em você. E nós não podemos abrir mão disso. Essa verdade, ela é preciosa demais, é um presente. Jesus rogou ao Pai e ele nos deu. O verbo é dar. Ele vos dará. Então, ele nos deu outro Consolador. Ele está sempre conosco. Ele não vai nos abandonar. E ele é o Espírito da verdade. Outra coisa fantástica que a mim me emociona é o Espírito da verdade. Nele não há mentira, não há engano, não há engodo, nele não há falsidade, nele não existe nada, tem réplica e nem sósia. É verdade, verdade pura, ele é verdadeiro. No mundo de tantas mentiras, tantas fakes, né? Nós estamos vendo aí tanta coisa falsa, tanta mentira e coisas que parecem verdadeiras, né? É cabelo que não é cabelo, é unha que não é unha, é lábio que não é lábio, né? E, enfim, é tanta coisa, é alguma coisa que não é original, é uma réplica e tantas notícias mentirosas e informações também enganosas, e aquelas fórmulas milagrosas que transformam, que curam, e tudo isso é bobagem. E é dieta que resolve o problema, mas na verdade não resolve problema nenhum. E nós, às vezes, nos iludimos tanto com tantas informações e tantas notícias que nada tem a ver com a verdade. E aí Jesus diz que o Espírito que nós recebemos é o Espírito da verdade. E essa verdade é a essência do Espírito Santo. E ele é o único capaz de comunicar essa verdade da forma mais simples e mais clara. E a verdade pode ser dura, tá, gente? Muito dura. Uma verdade dura, dolorosa de se ouvir. Mas quando dita pelo Espírito da verdade, ela vem recheada de paz. Eu vivi isso há muitos anos atrás, quando eu estava muito doente, e eu fui internada, fui aberta, abriram meu abdômen, não puderam fazer nada, fecharam e me deixaram lá para esperar o que ia acontecer. A medicina me desenganou, mas antes mesmo que qualquer um daqueles médicos me dissessem qualquer coisa, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele me disse: tu estás cancerosa. Essa doença é uma doença maligna. Uma verdade muito dura de se ouvir, muito dura. E eu não desejo que ninguém passe por isso que eu passei. Foi uma verdade duríssima. E eu tive que ouvi-la do Espírito Santo. Foi ele que me disse, ele habita em mim. E ele comunicou a mim essa verdade. Essa doença não é uma doença curável, é uma doença maligna, é um câncer. E eu tive que ouvir essa verdade. Mas quando dita pelo Espírito Santo, que ele tem capacidade de comunicar qualquer verdade a nós, veio com paz. Eu senti muita paz, uma paz que eu não posso descrever com palavras. É aquela paz que Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então, meu coração estava repleto de paz, porque o Espírito Santo, ele tem esta habilidade, esta capacidade de transmitir verdades que às vezes são muito duras, mas comunicando essa verdade de forma que ela promova paz, porque paz é o grande juiz da nossa alma. E o Senhor, através do seu Espírito, ele fala conosco, ele fala. E alguém pergunta assim: mas como ouvir a voz do Espírito Santo? Uma voz audível? Não, eu acredito que não. Na maioria dos casos, não. É uma voz que ecoa dentro da sua alma. E você conhece a voz do Espírito Santo. Jesus disse isso.
As minhas ovelhas conhecem a minha voz, sabem quando eu falo. E você identifica que é o Espírito Santo que está falando com você. E às vezes ele está exigindo alguma coisa de você, ele está cobrando alguma coisa de você. Às vezes ele está te exortando, te indagando acerca de alguma coisa, porque é uma forma pedagógica do Espírito Santo, ele nos faz perguntas, ele vai nos inquirindo, vai nos questionando, e com aqueles questionamentos ele vai nos trazendo verdades, verdades que nos confrontam, das quais nós precisamos para crescer, porque a obra do Espírito Santo em nós, ela é crescente, amadas. Você não pode ser a crente hoje a mesma que você foi o ano passado. E amanhã você não pode ser a mesma crente que você é agora, porque a obra do Espírito Santo na nossa vida é crescente, é progressiva. Nós não podemos ser estáticos. A vida cristã não pode ser estática. Eu fico assim há 20 anos assim. Não. É como uma criança. Ela nasce, ela precisa crescer. Ela nasce, ela tem que ganhar peso. Ela tem que se desenvolver. Assim somos nós. E esse desenvolvimento nosso é obra também do Espírito Santo. Mas nós precisamos ser maleáveis ao Espírito Santo. É como aquelas minha netinha tem aqui, aquelas massinhas que você vai moldando. Por que você consegue trabalhar com a massa? Porque ela é maleável, ela é moldável. Então você consegue. Agora tem crente não, tem filho de Deus não, que ele é duro. Ele é duro. E aí o Espírito Santo não faz nada na vida dele porque ele é duro. Ele é inflexível, ele não é maleável. E nós que somos mulheres, somos mais sensíveis por natureza. Isso a própria psicologia diz, a mulher é mais sensível do que o homem. Mas, às vezes, mesmo nós, mulheres, que somos mais sensíveis, às vezes nós seguramos nossas convicções, abraçamos nossas próprias convicções e nossas próprias conjecturas e não permitimos que o Espírito Santo nos modele, não permitimos que ele trabalhe na nossa vida, da forma como ele quer, e retardamos o processo, o processo tão valioso da obra do Espírito Santo em nós. Pense um pouco nisso. Pense se o Espírito Santo tem encontrado em você um coração maleável, um coração flexível, um coração obediente, submisso, sujeito, que permita a ele uma ação, mesmo com suas verdades, às vezes duras, como disse antes, mas verdades que sempre nos trazem libertação. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Mas enquanto estamos na mentira, continuamos amarrados e acorrentados. Mas quando nos encontramos com a verdade, ela é libertadora, ela abre correntes, ela quebra cadeias e nós nos tornamos pessoas livres para prosseguir, para avançar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode, é privilégio da igreja. Então, não espere que o mundo entenda as coisas do Espírito, porque eles não podem entender. Não espere que o mundo assimile as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. O mundo não pode. Nós conhecemos, porque ele habita conosco e estará em nós. Ele sempre estará em nós. Lembre-se, se tudo na vida faltar para você, o Espírito Santo está presente. Ele não vai faltar, de maneira nenhuma. Falta um amigo, falta um ombro amigo, falta um conselheiro, falta um líder espiritual, falta um vizinho, falta, enfim, um pai ou uma mãe, um irmão, não importa. Tudo isso pode acontecer, mas o Espírito Santo não nos deixará jamais. Ele estará sempre conosco, nos guiando em toda a verdade, nos conduzindo nessa verdade, nos lembrando aquilo que Jesus ensinou e nos ensinando também todas as coisas, consolando e ajudando a cada uma de nós. Que
que o Espírito Santo continue presente na nossa vida, não apenas nos nossos cultos, mas na nossa vida, presente na nossa vida, constantemente, às 24 horas do dia, os 7 dias da semana e os 365 dias do ano. Que o Espírito Santo esteja conosco, presente, e que possamos senti-lo em nós, como parte pertencente a nós, lembrando que ele foi o grande presente que Deus nos deu. Jesus rogou ao Pai e ele nos deu o Consolador. Então, é um presente, é uma dádiva, é um dom, é uma preciosidade. Quem é que não gosta de ganhar presente? Presente é sempre bem-vindo. E nós ganhamos esse mega presente, que é o Espírito Santo na nossa vida, fazendo toda a diferença na nossa vida, nos deixando ter paz, mesmo nos momentos caóticos de crise. E eu devo dizer a vocês, para encerrar, meninas, que as crises, elas sempre existirão. Nós vamos passar por essa crise mundial, promovida pela pandemia, vamos passar, mas outras crises virão. A vida é feita assim de crises, mas nós não vamos desanimar e nem desfalecer. Pelo contrário, nós vamos prosseguir, porque o Espírito Santo está conosco, o nosso Consolador presente conosco, cotidianamente, diariamente, em todos os momentos. Você se deita e se levanta com o Espírito Santo na sua vida, e essa verdade é irrefutável, incontestável. Ninguém pode negar esta verdade, porque ela é bíblica. E eu quero convidar você a tomar posse dessa verdade. O Espírito Santo habita em mim e nada poderá tirá-lo de mim. Só quem pode expulsar o Espírito Santo da sua vida é você mesmo. Só você. Mais ninguém. E se você não vai expulsá-lo, então ele jamais sairá da sua vida. Ele estará sempre com você. Presente na hora de alegria e na hora de tristeza. Na hora de saúde e na hora de dor. Na hora de lágrimas e na hora de sorrisos. Ele está presente. Eu posso orar com vocês, amada? Eu vou orar por vocês, agradecendo a Deus por essa palavra. Hoje o Espírito Santo tocou ao meu coração para fazer essa abordagem sobre a ação do Espírito na nossa vida. E eu creio que vai ser válido para todas nós lembrarmos disso. Não que você não sabia disso, tudo que eu disse aqui você já sabia, mas lembrar desse assunto, lembrar desse tema, nos faz muito bem. E eu quero interceder agora por todas vocês. Amado Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, pela vida dessas mulheres, Senhor, por todas elas. São tuas. Todas foram compradas, ó Pai, com o precioso sangue de Cristo derramado na cruz. Eu te louvo, Senhor, por a vida de cada uma, também pela vida do Patrick, Pai, sua mãe, Senhor, a irmã Teresa, a irmã Morena, e todas essas mulheres preciosas que estão conosco, Senhor, conectadas, ouvindo a tua palavra. Pai, que todas elas, Senhor, sejam revigoradas, sejam, Senhor, renovadas, restauradas, ó Pai. Renova a alegria, a convicção, Senhor, a certeza da tua presença com cada uma delas. Que o teu Espírito, Senhor, que é o Espírito da verdade, que é o Consolador, envolva esses corações com esta verdade bíblica, Pai, e que esta convicção nunca seja, Senhor, apagada do íntimo das tuas filhas. Quando elas enfrentarem qualquer dificuldade, qualquer desafio, Senhor, qualquer obstáculo, que elas se lembrem que o Espírito Santo habita nelas, que o Espírito Santo faz morada nelas e que ele estará conosco para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que comunica a verdade, que tem a verdade, que produz a verdade, Senhor. Nós te pedimos tudo isso porque confiamos em Ti. Que a Tua boa e maravilhosa mão continue sustentando a cada uma das Tuas filhas.
e que possamos, Pai, passar pelos vendavais da vida, acreditando, Senhor, que Tu estás conosco na pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Tudo isso, Senhor, apresentamos a Ti em oração, com louvor e gratidão, no nome maravilhoso e santo da pessoa bendita de Jesus. Amém e amém. Amém, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Foi uma alegria conversar com vocês. Muito obrigada. Beijo no coração de todas. Em breve vamos estar juntas, se Deus quiser.